nos dá rumo. E implicitamente você está pensando, poxa, se eu estou ajudando alguém que está em dificuldade, vai aparecer alguém para me ajudar também. E assim, a gente começa a transformar o nosso campo mental. Os nossos apegos vão ficando para trás. Quantas pessoas sofrem, gente? Por apego. Eu vou dar um exemplo assim bobo que aconteceu comigo, bobo em termos, né? Hoje é bobo, mas na época foi um negócio assim, difícil. Eu fui criado na igreja católica, fui coroinha desde os 3 anos de idade, com 12 ou 13 anos, 14 talvez, pensei em ser padre, cheguei a ir para o seminário de Lavrinhas, né? E assim, a igreja católica é um padre maravilhoso, que acompanha a gente até hoje, o Monsenhor Cid. Então, aquilo era muito forte dentro de mim. De repente, explodiu na minha frente a doutrina espírita. Uma coisa assim interessantíssima. Até no dia igual hoje, assim, chuvoso assim. Gente, e para eu largar a igreja católica e ir para a doutrina espírita? Primeiro o apego mesmo. E esse apego leva a gente a ter medos. Depois que eu comecei a vencer o meu apego, começaram a vir os medos. Será que eu vou para o inferno? Será que está certo? Será que é isso mesmo? E, gente, então, para a gente mudar, para a gente crescer, para a gente ser diferente, a gente tem que se desapegar de onde nós estamos. Como é que eu vou chegar naquela porta ali para sair se eu não me desapegar desse lugar que eu estou aqui? Algumas pessoas veem o desapego como um sacrifício, como uma dor, mas o desapego é o que te faz ir adiante. Senão a gente fica agarrado em ideias antigas e não vai. Em preconceitos. Isso tudo é apego. Né? Então, gente, nós não podemos ter essa neurose. Nós temos que nos libertar. Conheça a verdade e ela nos libertará. Mas muitas vezes nós não queremos conhecer a verdade em função dos apegos que trazemos. Você está falando dessa questão de transição de religião e tal. Eu acho muito engraçado, assim, que eu já fui em vários casamentos espíritas. E assim, na minha cabeça não existe um casamento espírita porque o espiritismo não prega nenhum tipo de ritual. Então eles chamam até pessoas de outras religiões para poder... E tem muita gente que vai até outra religião só para fazer um casamento, mas sim, continua sendo espírita. Isso é uma coisa que não encaixa muito. Não. Eu sou a favor de festa, entendeu? Acho que a gente tem que comemorar. Né? E em função talvez desses amigos. Mas tem muita gente que na época assim, quer somar que não entende essa coisa de não existe casamento. Até assim, na família do meu marido, as pessoas não entendem, que eu falo assim, não, você vai. Minha sogra, quando me conheceu, já sabia a cor que ia ser a decoração da igreja. Então eu falei pra ela, não, mas eu não, a minha religião não tem casamento. Ela, como não tem? Isso, né, gente? Então é difícil, né? É negociável, né? Assim, não em violentar-se. Eu vou dar um exemplo próprio. Por exemplo, quando eu me casei, né? Eu já era espírita. A Aninha não. A Aninha era católica, era praticante, tocava na igreja, assistia todas as missas. A mãe dela é da Ordem de Maria, distribui a comunhão, né? Cada um do lado assim. Aí na época ela falou assim, poxa Paulo, mas eu quero casar na igreja. Posso casar. Né? Eu respeito, sei que o ritual, aquilo é um ritual, né? Mas pra ela, muita coisa época, boa acontece ali, né? A gente é sabe. importante.
Aí teve as partes engraçadas, né? Na hora da confissão. Aí tinha que confessar. Aí fui confessar. Aí sentei a padre. Pode confessar, assim, o que é pecado, padre? Aí começou. Né? Aí eu devo ter sido considerado um dos caras mais pecadores do Paraná, porque o que aconteceu? Era a Semana Santa, aquelas confissões coletivas que eles faziam, vinha padre de fora, cada um ficava no canto da igreja, e eu fiquei lá com o padre lá, mais de 1h30, lá nós dois lá conversando, né? Assim, nossa, eu não via a hora que você sair de lá, todo mundo ficava olhando para você lá, eles deviam estar imaginando o que eu estava. Bom, aí casamos. Nasceu a Raquel. A Raquel nasceu com 1 ano e pouquinho, né? Um ano e pouquinho, a Aninha e a família. Não, mas pô, tem que batizar. 8 meses, né? Tem que batizar, sua fé é essa. Eu não vejo mal nenhum. Não vai transformar minha filha também numa coisa diferente, né? Cada um enxerga de um jeito. Mas, sim, vamos lá, quer batizar, batiza. Batizamos a nossa filha. Nesse meio tempo, a Aninha foi tomando contato com a doutrina espírita, acabou que se tornou espírita e tal. O tempo foi passando. O que aconteceu? 7 anos depois nasceu o nosso segundo filho, Dudu. Aí eu era espírita, continuava sendo, e a Aninha havia se tornado espírita. Então, nosso filho não foi batizado. Porque agora seria uma incoerência. Afinal de contas, nenhum dos dois agora tinha aquela visão. Então, eu acho até um desrespeito, por exemplo. Eu, como espírita, só para fazer uma festa, eu vou numa religião que eu não comungo com aqueles dogmas, com aqueles princípios, só para fazer uma social, como se diz. Acho isso um desrespeito. Né? Então, gente, é nesse sentido que nós temos que saber lidar com as coisas. Nos desapegar daqueles conceitos do passado, para podermos desenvolver novos conceitos. E nos apegarmos, sim, àqueles que nos dão sustentação, que nos mantêm. Né? Se a Igreja Católica, aquele tempo, conseguisse manter a minha fé, como a doutrina espírita faz comigo, não teria problema nenhum em estar ainda apegado à Igreja Católica. Mas só que chegou uma hora que precisava mais. Então, gente, agora, e se eu ficasse apegado? Eu ia ficar num lugar que não ia me ajudar, assim, nas minhas angústias e dúvidas interiores, só por apego. Isso iria me causar sofrimento. Então, é nesse sentido, gente, que nós temos que nos apegar. E, por favor, né? Nada de sofrer antecipadamente. Né? Deixa acontecer. Deixa acontecer. E aí sim nós vamos trabalhando. Quando acontecer, antes do que pudermos fazer para evitar, né? Igual o exemplo que você deu, economizar aqui, apertar o cinto ali e tal, hoje eu tenho que fazer. Fora isso. Evitado de alguma maneira, como por exemplo, meu pai tem uma carreira e problema de expressão. Eu compro um remédio, deixo lá e ele não toma. Todo dia eu fico, pai, toma esse remédio, senão vai acontecer isso. Então, tipo assim, eu tenho tanta coisa em mim, um problema maior. Sim. Então, acaba minha vida por causa dele, porque o remédio está ali, ele toma um dia, 10 anos, eu tenho que ficar controlando, só que eu já tenho cuidado. Pai, se não é mais criança, precisa cuidar. Então, eu falo, Deus, eu já fiz a minha parte, eu estou tentando me preparar. Se um dia acontecer alguma coisa, eu já fiz a minha parte. Sim. E você todo dia passa lá, toma o companheiro dele lá, né? E pronto, aí você não precisa se preocupar amanhã, porque se amanhã, mesmo com o cumprimento, acontecer alguma coisa, como você falou, você fez o que podia. Aí já é uma outra situação. São as leis de Deus agindo em nosso favor também. Mesmo que seja desagradável, é em nosso favor.
Aí é outra situação. Mas só que às vezes a gente fica lá, às vezes acontece, usando o exemplo do seu pai, não é o seu caso, mas fica assim, ai meu Deus, se ele não tomar remédio, ele vai passar mal. Ai, se ele não tomar remédio, ele pode morrer. Ai, se ele não tomar remédio, ai meu Deus do céu. Mas não saiu de casa para ver se ele tem o remédio, foi lá dar o remédio. Então, esse é o sofrimento inútil, antecipado e inútil. E no caso, né, se você pensa para você, poxa, eu não quero que amanhã meu pai passe mal, hoje eu vou lá e vou dar um remédio para ele. E pode ficar tranquilo, porque você deu um remédio. Então, é assim que nós temos que buscar viver a nossa vida, sem o desespero. A Aninha contou uma coisa interessante, né, do Dr. Cláudio, que esse para mim assim, eu ainda não preciso fazer não, porque eu sou meio agitado também, mas estou tentando. Lá em Bananal, muita gente para ser atendido, e a gente tinha que voltar ainda, e ela preocupada, poxa, e aí, como é que faz, tal, não sei o quê. Como é que nós vamos fazer? Um de cada vez. Né? Então, acabou que nós chegamos aqui quase meia-noite, mas chegamos, né? E foi um de cada vez. Então, gente, essa situação assim que a gente tem que aprender. Bom? Então, nada de aflição antecipada. Não vai dar. Não está passando, não? Oi? Não, tá, mas acho que já deu quase a hora. A gente começa a ver, se não der para terminar, a gente volta. Uma outra coisa que nos paralisa, gente: medo da frustração. Ah, eu não vou fazer isso não, porque vai dar errado, todo mundo vai rir de mim. Ainda bem que nós nunca passamos por isso, né? Você quer ver como é que a gente nem liga para essas coisas? Quem quer fazer a prece? Aí, viu? Todo mundo, né? Ah, não vou fazer prece, não, eu não sei. Ah, vai que eu falo errado. Gente, prece é prece. Não tem o melhor, o mais bonito. Não é por isso, Paulo, a gente gosta da sua. Tá bom. Então, gente, se nós ficarmos sempre agarrados a esse medo da frustração, nós estaremos desenvolvendo então uma neurose baseada no perfeccionismo. Porque a gente não faz nada, porque o que eu fizer tem que ser o melhor possível para ninguém achar que está ruim. Se alguém achar que o canal do YouTube está ruim, ajuda a melhorar. É por aí, né? É por aí. Imagina, gente. Tá bom, eu só vou. Nós estamos indo aqui para o 5º ou 6º ano da oficina de sentimentos, se não me falha a memória. Imagina assim: eu só vou fazer a oficina dos sentimentos quando eu estiver vivendo, fazendo tudo que eu estou estudando aqui. Quando eu for perfeito, né? Quando que nós íamos ter a oficina dos sentimentos? Nunca. Né? Então, gente, essa mania de perfeccionismo pode se tornar uma neurose. E nós estamos aqui na Terra por quê? Porque somos neuróticos. Não, eu vou trocar, ó. Nós estamos aqui na Terra porque não somos perfeitos. Então não adianta você vir nessa história aqui. Nós não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, estaríamos em mundos muito mais adiantados. Então, gente, gostei. Aceita que nós menos. Aceita que nós não somos perfeitos. Não vamos usar isso de desculpa para continuarmos errando. Não. Mas vamos usar isso para nos dar força a vencer os nossos deslizes. Porque senão, gente, aquela pessoa que chega assim, nossa, está errado, esse aqui é o lugar disso, aqui, sua música está top, Guilherme, acerta aí. Não dá, gente. Né? Não dá, a gente fica doente. Ah, não, o meu trabalho tem que ser perfeito, não posso errar nada. Aí errou uma vírgula, aí chora,
eu não presto, eu sou a pior pessoa do mundo. As pessoas sofrem querendo alcançar uma coisa que não vai alcançar agora. Não vai. Repito, se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui na Terra. Então, gente, vamos nos sentir frustrados quando alguma coisa que nós estamos fazendo não sai exatamente do jeito que a gente quer. É uma oportunidade de melhoria. Lá na usina, a gente tem uma situação terrível, gente, terrível, com essa história assim, de todo mundo querer ser perfeito. Nós temos uma ferramenta de trabalho lá, que chama relatório de evento. Então, por exemplo, eu fui lá, trabalhei numa bomba, aí liguei a bomba virou uma bomba mesmo, explodiu, sei lá, não funcionou. Então nós vamos fazer um relatório de evento. Qual é o objetivo do relatório de evento? Eu vou fazer um estudo técnico para descobrir o que estava errado ali, para que outras pessoas depois, inclusive eu e toda a usina, e às vezes até a gente manda para fora da usina essa experiência, não cometam o mesmo erro. Não é um negócio legal? Joia, né? Vai escrever um relatório desse lá. Só que ninguém quer fazer com medo de ser comido. Não, a gente faz. Agora os outros é que ficam bravos, porque fica com medo de ser punido. Acha que a gente está lá para apontar defeito, para falar que ele não é perfeito, que ele faz as coisas erradas. Não é, gente. Nós somos famílias. Aí vocês querem assim, não, a porca não estava com um torque adequado. Não pode acontecer. O trabalhador no dia lá, ele está preocupado com outras coisas. A ferramenta podia estar descalibrada. Ele pode ter sido induzido ao erro, pode ter olhado o papel errado, com o valor errado, milhões de coisas. Mas você coloca lá, a porca não estava com o torque adequado. Aí o cara que apertou o negócio já viu o bicho. Vai dar intenção de quem está. O que você vai fazer com aquela informação? Exato. Porque, gente, nós temos medo de nos frustrarmos. A gente tem mania de ser perfeito. Todo mundo erra, menos nós, é claro. Não é assim? Todo mundo tem erro, nós não. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Porque isso, gente, pode ser um peso imenso para a gente carregar. Eu li aquele livro do Chico Xavier, Sinal Verde. Eu li, segundo vez eu consegui ler o livro todo, porque o livro é maravilhoso. Então eu vim do trabalho lendo, voltei lendo todo o livro enviado. Mas ele ensina muito dessas coisas, muito mesmo. Sabe? Depois que eu li o livro, eu estou tipo assim, me cobrando até uma palavra, tipo assim, o tom de voz, você tem que falar sempre baixinho, para não incomodar. Até isso eu estou tipo assim, me cobrando. Para ver como, eu vi como a gente tinha feito, eu tinha feito demais. Eu sabia que eu era, assim, acho que E essa cobrança é salutar. Você está melhorando. O que você não pode deixar acontecer é você se achar perfeita. E quando você detectar uma deficiência, ser o fim do mundo para você. Não. É um martírio, né? Porque aí já virou neurose. Não, eu uso aquilo porque assim, eu sou humana, eu erro. Porque assim, graças a Deus eu estou descobrindo isso. Sim, exato. Então assim, eu não posso evoluir isso com direção. Claro. Passo a passo. Natureza não dá salto. Isso aí. É muito bom a coisa dele, tem uma cozinha, né? Aquela livraria. Todo dia eu quero um. Eu peguei o livro da esperança. Curiosa da família. Então, gente, está vendo? Então isso nos faz crescer. Agora, se a gente desenvolve essa neurose aqui, a gente não faz mais nada. Na casa espírita eu só vou fazer um estudo no dia que eu souber tudo e não errar nada, chegar lá na frente e ser melhor que o Divaldo. Né?
Não vamos fazer nunca um estudo. Ah, só vou dar uma aula de evangelização quando for a melhor aula do mundo. Não vai dar nunca essa aula. Por quê? Porque nós ainda não atingimos a perfeição. Não podemos ter essa neurose. E se a gente desenvolve isso, ela nos bloqueia. Aí eu tenho uma vontade, por exemplo, de dar uma aula de oficina de sentimentos. Mas aí não dou em função dessa neurose que eu desenvolvi. Como que eu me sinto interiormente? Frustrado. E essa frustração aumentando, eu vou chegar aonde? Depressão. Está vendo? Porque essa aqui é uma das causas daquela depressão primária. Então, gente, aceitar a nossa fallibilidade e trabalhar para diminuí-la. Só isso. Né? Gente, nosso tempo já deu. Eu vou parar aqui. Na semana que vem a gente volta aqui. Se vocês quiserem, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Né? Só para terminar, só para ficar tranquilo, a aula hoje foi perfeita, né? Senão, ó, eu vou ficar melhor. Então, gente, né, que perfeita seja a nossa vontade de se acertar, a nossa vontade de superar as nossas dificuldades, a nossa vontade de se equilibrar. Perfeita seja a comunhão com os bons espíritos, perfeita seja o amor nascendo em nossos corações, perfeita seja a nossa firme vontade de sermos amanhã melhores do que somos hoje. Buscando essa perfeição relativa, Senhor, te pedimos força, sabedoria e amparo para atingirmos esta condição tão sonhada por todos nós, que é a da paz interior. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, e que possamos, na próxima semana, mais uma vez aqui estarmos reunidos em Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espíritos amigos, que nos ajudaram na noite de hoje. Valeu, gente. Obrigado.